Ler a palavra, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Abra sua Bíblia. Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos apenas. Os versos 38 e 39, que narram a cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Lucas, no capítulo 4, verso 38 e 39. Nos diz assim a palavra do Senhor. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Nós vamos orar. E estaremos orando não só por nós agora, para que Deus nos dê entendimento da palavra. E eu até digo aos irmãos, aqueles que têm estado conosco, sabem que já é uma prática nossa, daqueles que vão expor a palavra, não somente ler o texto, mas orar também. E por que nós oramos? Nós oramos porque nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, para que Ele abra nossa mente e o nosso coração. Porque muitas vezes a nossa mente, ela consegue captar, entender a palavra. A gente entende perfeitamente. Muitas vezes o texto, ele é muito simples e nós não temos dificuldade para compreendê-lo. Mas tantas vezes o nosso coração está fechado para recebê-lo, para alojar no nosso coração a palavra. E quando a palavra de Deus, ela se aloja no coração de um homem, ela promove mudanças grandiosas, ela traz conforto, ela traz alegria, ela vai moldando o nosso caráter, vai trazendo encorajamento para nós que estamos tantas vezes abatidos, entristecidos, mesmo no culto. Às vezes você vem para o culto, mas você vem com o coração pesado, você está triste, você está enfrentando lutas muito grandes. Ninguém sabe, todo mundo lhe vê muito bem vestido, muito bem arrumado, mas o coração muitas vezes está desarrumado, a mente está sendo ocupada por pensamentos de derrota, de fracasso, e a gente vem, lê a palavra, entende a palavra, mas a gente ora pedindo a Deus que pela ação do Espírito faça com que a palavra, ela penetre no nosso coração, que ela fique gravada ali, que nós acolhamos como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo. E quando isso acontece, é Deus, o soberano Deus, que nos conhece e conhece as nossas necessidades. Ele vai suprindo cada uma delas, Ele vai nos fortalecendo, nos encorajando e nos ajudando a continuar na nossa caminhada. Então é por isso que a gente ora, para que Deus abra os nossos olhos, que a gente possa dizer como o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos orar também. Pastor Ângelo está pregando na nossa congregação hoje, lá do Olho d'Água, e também o nosso presbítero Tiago está pregando lá na igreja do João de Deus, acompanhado pelo Saulo e Daniel, que foram lá também participar do culto cantando. Então vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, como é bela a tua palavra, quão profunda ela é, Senhor, e quão limitados nós somos para compreendê-la perfeitamente. Por isso pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, que possamos enxergar, perceber as maravilhas da tua lei, Senhor, da tua palavra. Abra nossa mente para que possamos compreender esta palavra e que possamos ter o nosso coração aberto pelo Senhor para receber e agasalhar esta palavra nos nossos corações. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós dependemos de Ti,
o quanto a nossa alma sente o desejo, Senhor, deste alimento bendito que é a Tua palavra. Portanto, Senhor, nesta noite, sacia a sede da nossa alma, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Sonda nesta noite cada coração aqui presente, Senhor. Tu que conheces cada um de nós muito bem, nada podemos esconder de Ti, mas que a Tua palavra possa ir ao encontro, Senhor, de cada coração, suprindo necessidades, curando feridas, despertando para que possamos, Senhor amado, viver de tal maneira que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, ó Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu me lembro muito bem, ainda no início da minha mocidade, já no final da minha adolescência, no início da mocidade, 17 anos mais ou menos, embora tendo eu nascido num lar evangélico e frequentado igreja, ouvido muitas histórias da palavra, mas eu fui impactado assim pela leitura dos evangelhos somente nessa fase. E eu me recordo que estava na escola, estudava lá no colégio agrícola, que hoje é o IFMA Maracanã, e tinha ganho o Novo Testamento, aquele dos Gideões, e eu estava lendo os evangelhos, lendo a história de Jesus. E eu lembro-me que eu estava tão fascinado com aquilo, meu coração se encheu de um desejo de continuar aquela leitura. Eu não estava me contendo. O professor estava em sala de aula e eu estava com o Novo Testamento escondidinho aqui, e olhava o professor e digo, não, mas eu preciso terminar essa história, ela está fascinante. Ela está sendo assim tão enriquecedora para a minha vida, e meu coração estava tão desejoso de conhecer melhor cada história. E o Espírito de Deus faz isso em nós. Há momentos na nossa vida que você vai para a palavra e você começa a ler a palavra e você a lê como nunca tivesse antes lido. E as histórias, elas enchem a nossa mente e o nosso coração. E todas as histórias, tudo aquilo que está registrado aqui, tem um propósito. Tudo visa um propósito previamente determinado pelo Senhor. O texto que nós lemos trata de uma história tão pequenininha, mas tão cheia de significado. A cura da sogra de Pedro. Esse mesmo episódio foi narrado também por Mateus. No capítulo 8, você pode conferir lá, nos versos 14 e 15. Mateus narra o mesmo episódio. Também Marcos faz a mesma coisa, capítulo 1, versos 29 a 31. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, com a mesma visão, eles então narram o mesmo episódio. Mas Lucas, ele apresenta para nós uma particularidade. Ele vai dizer aqui, ele vai acrescentar aqui uma informação que Mateus e Marcos não fizeram. Verso 38, ele diz assim: deixando ele, no caso Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Simão é Pedro. Ora, a sogra de Simão, achava-se enferma, agora vem um detalhe. Ele diz, com febre muito alta. Mateus e Marcos não nos dão essa informação mais precisa acerca da febre que a sogra de Pedro tinha. Somente Lucas faz isso, e há uma razão, porque Lucas, meu querido, era médico.
Ele tinha uma visão e uma percepção um tanto quanto diferente dos demais acerca das patologias, das enfermidades, das causas e dos sintomas das doenças. Então, ao narrar, ele vai dizer que a sogra de Pedro, ela tinha um problema. Não se sabe exatamente qual era o problema no seu organismo, até porque a febre não é propriamente uma doença, mas é um sinal, é um sinalizador, é um sintoma de que alguma coisa errada vai no organismo. Mas ele vai dizer que a febre era alta. Se a febre era alta, era porque o problema dela não era tão simples. Era alguma coisa que levantava preocupações sérias. Lucas vai dizer isso. Essa informação. A gente olhando para esse texto, algumas coisas a gente vê aqui logo de cara. Em primeiro lugar, que Pedro, ele era casado, porque ele tinha uma sogra. Até onde eu sei, quem tem sogra tem uma companheira, tem uma esposa. Alguns dizem, não gosto muito de sogra, a figura da sogra é muito maltratada. Mas Abigail, a ideia, a minha sogra era uma bênção. A minha sogra cuidava muito bem de mim. A minha sogra me tratava com muito carinho. E eu cheguei depois que ela já tinha outros genros, que ela tinha outras filhas. Mas eu mesmo chegando depois, consegui conquistar o coração da minha sogra. E ela dizia, você está ocupando o pódio, o primeiro lugar agora. Viu, Aide? Era o genro querido. A minha sogra. Muitos brincam com a figura da sogra, né? Por que fazem isso, né? Quantas sogras nós temos aqui? Quantas sogras? Estão com vergonha de levantar a mão, é? Sogra, nós temos muitas sogras aqui, né? Ser sogra é uma bênção, né? Você ganha um filho ou ganha uma filha, não é? Que passa a fazer parte da sua família. O Rodrigo está todo feliz ali porque já está pensando na sogra dele também, né? Então, diferentemente do que dizem os romanos da Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro papa e os papas são solteiros, tem alguma coisa errada, porque Pedro, primeiramente, que não foi papa, em segundo lugar, que também não era solteiro. Ele tinha uma esposa e ele tinha uma sogra. Jesus estava descendo de Cafarnaum. Jesus vinha de Cafarnaum. E ele estava acompanhado por alguns discípulos, além de Pedro, Simão, seu irmão André, e também Tiago e João. Pelo menos esses quatro são nominados quando você compara com os outros evangelhos. Esses quatro nomes, esses quatro discípulos estavam fazendo parte desse cenário, dessa história. E eles saem de Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, eles estavam numa sinagoga. Jesus estava falando numa sinagoga, e a sinagoga era a igreja, vamos dizer assim, dos judeus, onde eles se reuniam para ler as Escrituras, para ouvir da palavra do Senhor. E ali o Senhor Jesus estava, e lá apareceu um endemoninhado, alguém que estava possuído pelo demônio. E as Escrituras vão dizer, na perícope anterior, na sessão anterior, se você olhar para lá, você vai ver que Jesus exerceu a sua autoridade, expelindo, colocando para fora aquele demônio, fazendo algo que somente ele podia fazer. E agora, Jesus sai da sinagoga e ele se faz acompanhar por esses discípulos. E ele chega, então, à casa de Simão. Ele vai para a casa de Pedro. E aí eu faço logo aqui um parênteses e digo, olha, como é maravilhoso receber Jesus na nossa casa. Como é maravilhoso abrir as portas do nosso lar para que o Senhor Jesus possa entrar. E quando Jesus entra em um lar, em uma casa, coisas maravilhosas acontecem.
Sempre que portas são abertas para que o Senhor Jesus entre, coisas grandiosas, maravilhosas, extraordinariamente belas acontecem. Quando nós trancamos Jesus simplesmente nos templos, quando a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã está circunscrita, presa somente às celebrações culticas, somente aos cultos, somente ao templo, nós não sabemos ainda o que é viver intensamente pela fé. O bom da nossa vida de fé é quando a gente entende que nós expressamos a nossa fé, não só quando cultuamos a Deus, não só quando nos reunimos para adorar, seguindo uma liturgia previamente elaborada, mas quando você consegue expressar toda a sua alegria e satisfação para com esse Deus maravilhoso, em todos os momentos e circunstâncias da sua vida, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando há problemas, mesmo quando há decepções, mesmo quando há frustrações, mesmo quando a tristeza invade a tua vida, o teu lar, por conta de alguma dificuldade, com você, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus netos, com seus parentes, com seus aderentes. Mas quando você abre a porta da sua casa para que o Senhor Jesus entre ali, você está dizendo que Jesus é aquele muito bem-vindo à tua vida em todos os lugares. Jesus saiu do templo, da sinagoga, e ele foi para uma casa, para a casa de Pedro. Mas Jesus foi informado pelos seus discípulos que a sogra de Pedro, ela não estava bem. Então eles intercederam por ela. Em que consiste a intercessão, portanto? É você pedir o socorro divino, o auxílio divino para alguém. Quando você está orando em favor de alguém, você está intercedendo, assim como eles aqui fizeram. Eles procuraram Jesus e disseram: olha, nós vamos para a casa de Pedro, nós estamos lá, mas a sogra dele está muito doente. E pediram ao Senhor, e falaram com o Senhor. Olha o valor da intercessão, irmãos. Muitas vezes nós estamos com um problema dentro da nossa casa. Não é propriamente a sogra ou o sogro que estão doentes, mas existem problemas dentro dos nossos lares, coisas que você não gostaria que estivesse acontecendo. Muitas vezes é a desarmonia que se instalou dentro da tua casa. Os cônjuges já não se entendem tão bem quanto no começo do casamento. As sombras, nuvens densas pairando naquele lar, que está adoecendo o casal. A desobediência dos filhos, filhos que crescem muitas vezes, entristecem os seus pais. São situações, problemas que nós vivemos, são enfermidades com pessoas queridas dentro da nossa casa. Muitas vezes são problemas de natureza financeira, há problemas sérios, há desemprego. E tantas vezes nós não sabemos como lidar muito bem com tudo isso. A grande verdade é que muitas vezes há problemas sim dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Você entra, fecha as portas, você está lá dentro, mas lá dentro muitas vezes você convive com os seus maiores traumas. Muitas vezes a tua casa já não é mais o teu local de refúgio. O teu lar já não é aquele local que você anseia e deseja correr depois de uma jornada de trabalho e dizer: eu quero voltar para minha casa, eu quero desfrutar da companhia da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Eu quero me assentar no terraço, me assentar à porta para poder conversar.
Eu quero estar perto das pessoas que eu amo. Eu estava terminando meu curso no seminário, lá em Recife, 1984. E eu passava ali no início da Avenida Caxangá, à noite, e ia atravessar a avenida, e eu olhei um bar do outro lado, ele estava aberto, poucas pessoas estavam lá, isso era por volta de umas 7h30 da noite, 8 horas da noite, 8h30, e ao longe eu vi uma cena que chamou minha atenção. E foi que eu vi? Simplesmente um homem sozinho, sentado a uma mesa, com uma garrafa de bebida na frente e um copo ali, e ele sozinho, com aquelas músicas que são próprias para esses ambientes. E ali eu olhava aquela cena, e não sei porquê, meus olhos se fixaram ali, e eu fiquei pensando naquele homem. Eu disse: quem será ele? Será que ele tem família? Será que ele tem uma esposa? Será que ele tem filhos? Será que esse homem está vivendo algum problema conjugal? Será que ele não se entende bem com a esposa? Será que ela não o recebe mais com carinho? Ele já não sente mais o amor da sua esposa? Será que ele já não ama mais a sua esposa como antes? Será que ele tem filhos que está lhe dando trabalho? Chegar em casa agora vai ser enfrentar aqueles mesmos problemas? O que está acontecendo com esse homem? Por que ele não vai para a sua casa? Por que ele não vai para casa? Por que ele está aqui uma hora dessa? Tudo isso eu pensei, sem saber quem era, o que estava fazendo, se tinha família, se não tinha, mas esse tipo de pensamento veio à minha mente. A grande verdade, irmãos, que você olha, você anda pelas avenidas, você vê condomínios, muitos deles luxuosos, até bonitos, lugares lindos. Você olha casas muito bem construídas, belíssimas, muito bem mobiliadas, mas dentro dela está reinando muitas vezes tristeza, desamparo, indiferença, aborrecimentos, chateações. Pessoas estão ali com toda uma estrutura montada para que possam ser verdadeiramente felizes, mas muitas vezes não são felizes, não estão bem, a despeito de tudo que conquistaram, de tudo que têm. Nós temos aqui um exemplo de uma casa que eu posso dizer, não estava bem aquela casa. A casa de Pedro não estava bem. Por que não estava bem? Porque tinha alguém que estava com uma febre muito alta. Porque havia uma pessoa querida dentro daquela casa que estava doente, estava com problema. A medicina naquela época não era tão avançada como é hoje. Obviamente as doenças, as patologias não eram tão facilmente diagnosticadas e tratadas como é hoje, apesar de que ainda existem muitos desafios e a ciência médica continua avançando. Ali havia alguém doente, havia dentro daquela casa um problema, havia um problema ali. E Lucas diz, não era um simples problema. Ela não estava simplesmente com febre. Ela estava com uma febre muito alta. Isto é, o problema era grave. A febre dela era muito alta, sinalizando que aquele organismo estava com problema. A gente olha essas histórias e a gente vê o desfecho dela, é maravilhoso, porque o Senhor Jesus vai e cura aquela mulher. Ele resolve o problema daquela casa. Qual era o problema? Alguém que estava enfermo. Jesus entrou na casa, o problema lhe foi apresentado e ele prontamente então curou. E essa narrativa, assim como as demais, elas servem para nos apresentar quem de fato é Jesus. E esse texto aqui está revelando Jesus. Jesus se fez grandes revelações ao curar a sogra de Pedro.
Jesus fez grandes revelações ao curar a sogra de Pedro. Então não olhe para esse texto como simplesmente uma cura, que você lê rapidamente e diz, é uma mulher que estava doente, a sogra de Pedro, Jesus foi lá, repreendeu, ela ficou boa. Sim, o que diz o próximo texto? E você vai embora. Porque para nós é uma coisa que parece tão banal, Jesus curar. Mas Jesus cura mesmo. A gente não dá a devida importância para o que está escrito. Mas aqui o Senhor Jesus está se revelando aos seus discípulos, Ele está se revelando a nós também. Quem é esse Jesus? O que Ele revela acerca de si mesmo? 3 revelações importantes. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã. O Senhor Jesus está fazendo 3 revelações acerca de si mesmo. A primeira delas, presta atenção. A primeira revelação, Jesus revela a grandeza do seu amor. Registre isso aí no seu coração. Jesus revela a grandeza do seu amor. E esse amor se manifesta pelo cuidado que Ele tem com seus discípulos. Esse cuidado paternal, esse cuidado pastoral. Qual é o problema? É como se dissesse, meus filhos, qual é o problema? O que está acontecendo nessa casa? Não, é minha sogra. Ela está gravemente doente. Ela está com a febre muito alta. Ela está com um problema. Olha como o texto diz. Veja o verso 39, irmãos. Irmãos, olhem assim com carinho para o que está escrito. Verso 39 começa dizendo o quê? Qual é a palavra que aparece logo no início do verso 39? Leiam todos juntos aí. Inclinando-se ele para ela. Ele para ela. Inclinando-se. Que gesto é esse, irmãos? Que gesto é esse? Jesus não a trata com indiferença. Jesus não simplesmente olha e de longe, quem sabe, estende a mão e diz, tá bom, tá repreendido aí a tua febre, tá boa. Não, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele se debruça, Ele se aproxima daquela que naquele momento era uma paciente, era alguém que precisava de cuidados, era alguém que precisava de atenção, alguém que precisava ver o seu problema resolvido. Ela estava prostrada em uma cama, ela estava acamada, e Ele agora demonstra amor para com ela. Quem é que não se sente bem? Eu sei que aqui nós temos médicos, jovens também, e é linda essa carreira de vocês, é muito bonita, né? A nossa querida Arinha está viajando agora fazendo uma prova, não é isso? Concluindo o seu curso de medicina, fazendo prova de residência. Gustavo, meu querido, na luta, trabalhando, e tantos outros. É tão bom quando você vai num consultório médico e ele lhe trata com humanidade, quando ele te olha nos olhos, quando o seu tom de voz ele chega no teu coração e conversa com você, quando você olha e percebe que ali tem alguém que está te tratando como um ser que merece carinho, porque você já entra perdendo no consultório, já entra perdendo, porque você está doente, você fica esperando o pior. É quando alguém que mesmo diante de um quadro não muito agradável, mas consegue acalmar o coração daquele paciente. Diga, olha, calma, fique tranquilo, nós faremos todo o possível, não se preocupe. Não, já existe medicação, tratamento para isso, nós sabemos, fique tranquilo. Jesus olha para aquele quadro, ele se aproxima daquela mulher prostrada, e o texto diz, inclinando-se ele quem? Jesus, o Deus vivo encarnado. Ele, o Deus encarnado, ele se inclina na direção de uma mulher enferma, cujo nome nem aparece no texto, cujo nome nem aparece.
não era alguém de destaque na sociedade, não era uma mulher ilustre, não era uma mulher importante, era uma mulher, era um ser humano, e ele olha para ela com um olhar de misericórdia, e o texto diz, ele se inclina. Irmãos, essa palavra, eu meditando nesse texto para compartilhar com os irmãos, eu confesso a vocês, eu fiquei apaixonado por essa palavra, inclinando-se. Eu digo, meu Deus, o Senhor é aquele que se inclina para mim, é aquele que se inclina para me ajudar naqueles momentos que eu estou abatido, que eu estou preocupado, que eu estou triste. É o Senhor que se inclina para me ajudar, que vem na minha direção. A encarnação do Verbo já é uma demonstração desse amor de Deus. O Verbo se fez carne, o Senhor veio habitar conosco, é o Emanuel, é Deus conosco. Isso é uma demonstração de um grande e incomparável amor. Um grande e incomparável amor. E o que Jesus está fazendo, o que Jesus estava revelando ao agir dessa forma, era tão somente dizendo para as pessoas que o estavam acompanhando naquela hora, esse que está entre vocês é alguém que lhes ama com amor eterno, alguém que lhes ama verdadeiramente. Jesus revela o seu amor. Como é bom ser acompanhado por alguém que nos ama dessa forma. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que esse Senhor ao qual nós servimos, diante do qual nós nos prostramos, não é esse que está preso aos templos, mas esse que está ao nosso lado o tempo todo. E se necessário for, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas preces. Ele se inclina quando estamos prostrados para nos colocar de pé. Com aquilo que foi feito ali, Jesus, em primeiro lugar, estava revelando a grandeza do seu amor. Então, meu irmão, em primeiro lugar, eu quero que você saia daqui com essa certeza de que esse Senhor a quem você serve, esse que habita o teu coração, Ele é alguém que te ama com amor grandioso. Ele te ama com amor grandioso. Ele está atento a tudo o que acontece na tua vida, ao teu sofrimento, à tua família, ao que acontece na tua casa. Ele se inclina, Ele se aproxima de você. Como é bom saber que nós servimos a um Deus assim. Mas Ele revela não somente do seu amor, Ele não revela simplesmente a grandeza do seu amor. Aqui nessa narrativa também, o Senhor Jesus vai revelar a incomparabilidade do seu poder. A incomparabilidade. Nada se compara ao poder de Deus. Veja um texto. Ele diz, inclinando-se ele para ela, ele fez o quê? Repreendeu a febre. Ele não passou uma medicação de uso tópico, ou então uma injeção, um comprimido, alguma coisa, não tinha isso, né? Um chazinho, alguma coisa, um unguento. Qual era o problema? A Bíblia diz que ele repreendeu, a ideia é que ele falou, ele ordenou, simplesmente ele ordenou. Assim como ele fez com os discípulos dentro de um barquinho, que as ondas batiam no barco, um grande temporal no meio do mar. E Jesus olha e o texto diz, ele repreendeu o mar e os ventos. Ele repreendeu o mar e os ventos. É como se dissesse assim, ó, te aquieta, te sossega. E eles o obedeceram. O texto está mostrando que esse Jesus, revelado nas Escrituras, ele tem um poder incomparável. O mesmo que teve um domínio sobre as forças da natureza, agora vai para alguém que está enfermo, alguém que está com o corpo enfermo. Ele vai e repreende a enfermidade, simplesmente com a palavra. É como se dissesse assim, febre, sai! E a febre saiu. Ele curou. Ele resolveu o problema com o poder da sua palavra. A questão é, quem é esse, gente? Essa era a pergunta que muitos faziam. Quem é este? Os discípulos fizeram. Quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é esse que as
águas dos mares lhe obedecem. Quem é esse que os demônios temem, correm, fogem? Quem é esse que tem poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para fazer paralíticos andar, cegos enxergar? Quem é esse? Esse que se apresenta aqui para nós é Jesus. A febre da sogra de Pedro era algo terrível para a família, mas para Jesus não representava nada. O que de tão grave existe que o Senhor não pode resolver? Como é que está a tua febre? Está alta? Talvez você diga: não, pastor, eu fiz até uns exames agora, fiz um check-up, está tudo perfeito comigo, minhas taxas estão excelentes. Não estou me referindo à tua saúde física. Como é que está a tua saúde emocional? Muitas vezes teu corpo está beleza, tranquilo, mas o teu emocional não está bem. Como é que está a tua saúde espiritual? Como é que está a sua saúde espiritual? Você tem lido a palavra do Senhor com frequência? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a espiritualidade da tua família? Qual é o lugar que o Senhor ocupa dentro da tua casa? Tu tem alegria para vir para a igreja? Ou é uma coisa pesada, difícil, meio que obrigado? Ou você se alegra no final de semana dizendo: não quero conversar com ninguém, não quero fazer nada, eu quero estar junto com o povo de Deus adorando o Senhor? Ou será que não? Essa alegria vai cedendo lugar para outras coisas, para outros interesses. O que tem acontecido? Os sintomas aparecem, irmãos. Quando nós enfraquecemos espiritualmente, os sintomas aparecem. Negligenciamos a palavra, negligenciamos a oração, a frequência da igreja cai, o círculo de amizade vai mudando, deslocando para outros setores. Você não sente mais as mesmas alegrias que sentia antes, você se acha muito ocupado, mais do que todo mundo na vida, não tem tempo para Deus, e você tenta se justificar de todas as formas. Ah, pastor, o senhor não conhece minha vida, é uma loucura, é uma correria tão grande. Não tem tempo de orar, não tem tempo. A Bíblia, eu não estou conseguindo, pastor. Tempo é uma questão de prioridade. Todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. Agora, como você gasta isso? Você gasta com aquilo que para você é o mais importante. Eu aconselhava um casal, não são membros da igreja aqui, e a mulher dizia o seguinte: pastor, o meu problema com meu esposo é que ele é muito focado no trabalho. Esse homem é uma máquina, não para. E eu não desfruto mais da companhia dele como eu gostaria, como eu desejaria. Eu disse: o quê? Eu desejaria tanto que ele me acompanhasse no supermercado fazer compra. Eu acho tão bonito quando eu vejo um casal junto fazendo compra. Eu não consigo fazer isso, porque ele não tem tempo. Ele é um hóspede em casa, ele chega para dormir cansado, estafado, no outro dia cedo já está... Ele sonha, pensa o tempo todo, o telefone não para, pensando na empresa, pensando no trabalho, trabalho. Eu me sentei com ele para conversar. Uma pessoa querida, eu já conheço, assim, amigo, embora não sendo daqui, mas é uma pessoa que eu conheço. Dizia para ele: por que você não repensa isso? Aí ele dizia assim: não, pastor, é porque, sabe, uma parada minha, o senhor imagina o que eu perco. Eu digo: tu perde o quê? Dinheiro? O que é mais importante para ti, o dinheiro ou a paz na tua casa, o amor da tua esposa, a convivência com a tua esposa? O que é mais importante? Alguma coisa tu vai perder, porque a vida da gente assim é feita de escolha, gente. Alguma coisa a gente perde, você vai abrir mão. Eu gosto demais de futebol, eu quero me trancar, ver meu time jogando, eu vou me encontrar com os meus amigos, e depois tem a resenha, eu vou chegar em casa de madrugada e tal, mas está tudo bem. Aí você pode pensar: bem, peraí, e minha esposa, onde é que fica nisso? E minha família? Será que é assim mesmo que a vida funciona? É desse jeito que a vida funciona? Então a gente precisa parar para analisar.
O que está acontecendo? Muitas vezes a nossa família está com febre. Nosso relacionamento conjugal está com uma febre alta e os sintomas vão aparecendo. Os sinais estão indicando que a coisa não está boa. Precisamos dimensionar melhor o nosso tempo. O que fazemos com ele? Onde é que Deus entra nisso? Onde é que está Deus na tua vida? Onde é que está Deus na tua família? Onde é que o Senhor está nos teus compromissos com o Senhor, com o teu Deus, com a tua vida religiosa, com a tua vida com o Senhor? Sabe, irmãos, a gente precisa pensar. O Senhor manifesta o seu poder, a incomparabilidade do seu poder. Não há situação, por mais complicada que você possa estar enfrentando, que o Senhor não possa resolver. O problema dela era uma febre muito alta e o Senhor resolveu. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? O que tem te afetado? O que tem te preocupado? Como é que está a intimidade do teu lar? O que não está certo lá? O que está causando tristeza? Coloca isso nas mãos do Senhor. Diz para o Senhor o que está acontecendo. E prove do poder de Deus, desse Deus que coloca em ordem o nosso mundo interior e a nossa própria vida. Ele coloca em ordem a nossa vida. Então Ele manifesta esse poder tão grande. Ele tem poder de transformar corações. Você está orando por um cônjuge de coração duro? Você está orando por filhos que se afastaram do Evangelho? Não desista de orar. Não desista, continue orando, porque o Senhor Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele opera de forma graciosa. Então Jesus está revelando aqui, em primeiro lugar, a grandeza do seu amor, revelando também a incomparabilidade do seu poder, e aquele que tem autoridade com a sua boca de dizer: tá bom, chega, febre sai, doença sai, e Ele cura. Mas finalmente Ele revela também a abrangência da sua missão. Com esses episódios, Jesus está mostrando quem Ele é. Ele está revelando o Pai e mostrando a abrangência da missão dele, de transformar vidas, não simplesmente de curar enfermidades do corpo, mas da alma também. E aquela mulher foi agraciada, alcançada de tal maneira que o texto diz assim, olha, inclinando-se ele para ela, aí ele fez o quê? Repreendeu a febre. E esta, a febre, a deixou. A febre a deixou. E o que vem logo depois? E logo se levantou. Quem foi que se levantou? A mulher, a sogra de Pedro. Logo se levantou e passou a fazer o quê? Ela passou o quê? Servi-los. Olha que bênção. Uma mulher que estava prostrada, agora se levanta para servir. Não para ser servida, mas para servir. Servir ao Senhor Jesus e servir aos discípulos do Senhor. Aí você pode imaginar o que ela foi fazer. Foi fazer um cafezinho, fazer um beiju, um cuscuz, sei lá, alguma coisa ela foi fazer. Uma farofa de ovo, fazer um suco, mas ela queria, de todas as formas, agradar aquele que a favoreceu com uma bênção tão grande. Ela estava ali agora para servir, e somente tem essa disposição para servir desta forma aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. O Senhor nos alcança, nos transforma, muda o eixo de raciocínio nosso, da nossa mente. Queremos ser o centro, agora o centro é Jesus. E a gente tem prazer em servir a esse Deus maravilhoso. Que alegria poder servir a Deus. Que alegria poder servir a Deus, servindo os nossos irmãos, servindo uns aos outros, poder estender as mãos uns para os outros e dizer: meu irmão, eu estou aqui do teu lado, fique de pé, você está precisando de alguma coisa. O Senhor está mostrando a abrangência da sua missão, isto é, Ele está mostrando que Ele veio para salvar, para transformar, para mudar vidas, fazer de homens indiferentes, fiéis servos do Deus Altíssimo. É Ele que faz a obra. Só Ele pode transformar corações, só Ele pode mudar mentes, Ele faz isso.
Ele está mostrando a abrangência dessa missão. Muitos viram a Jesus como um mero curador, ou simplesmente como um mestre, ou alguns até como exemplo moral a ser seguido. Jesus é apenas um exemplo moral a ser seguido. Não compreenderam a abrangência da missão de Jesus. Ele não só curou a sogra de Pedro da enfermidade, mas deu a ela um coração pronto para servir. Um coração pronto para servir a ele e aos seus discípulos. É isso que o Senhor faz. E é isso que Ele continua fazendo. Homens e mulheres, servindo ao Senhor. Aí eu fico olhando, eu fico feliz, irmãos, com quadros que eu vejo na nossa própria igreja. Uma igreja que reúne pessoas muito ocupadas, com agenda cheia. Eu tenho uma dificuldade enorme de marcar uma reunião, por exemplo, do conselho, que é um presbítero para um lado, outro para outro, viajando, trabalhando, os homens estão aí, máquina, mas tem um prazer de servir. Prazer de servir. A gente chega aqui, olha lá fora, um diácono tirando o cone, trabalhando, aí você olha assim e diz, meu Deus, quem é aquele franelinha? Aquele franelinho é um advogado, brilhante, jovem, bonito, trabalhador. Olha ali, suado, correndo de um lado para outro. Olha do outro lado, quem é aquele? Aquele é um professor, aquele é um médico, aquele é uma médica, é uma irmã, que a despeito da importância do papel social que realizam, mas se colocam como servos do Deus Altíssimo, trabalhando com alegria. Que coração é esse, gente? Coração que foi transformado pelo Senhor. Coração que foi transformado. É gente que calça a sandália da humildade. Conhece a história da sandália da humildade? E diz assim, olha, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Que maravilha. Eu me lembro, a gente conta tantos exemplos de coisas que acontecem lá fora. Eu estou dando exemplo de vocês aqui, e eu como pastor eu fico muito grato por vocês, sabe? Uma alegria muito grande por ser pastor de vocês. Eu me lembro que nós íamos ter um encontro aqui na igreja, um retiro, tinha um grupo de mulheres aqui. Aí eu disse, olha, era um retiro, nós estávamos sentados bem aqui na frente, eu organizando o encontro. Eu disse, gente, é o seguinte, a gente vai precisar fazer a comida aqui, os meninos vão vir para cá e a gente vai, eles vão dormir aqui inclusive, né? E a gente está precisando de pessoas para cozinhar, a gente compra os mantimentos e eu quero saber quem ajuda. A Abigail até lá em casa me disse que se tiver pessoas para ajudar, que ela se dispõe. Eu me lembro que a primeira pessoa que pulou, não deixou nem eu acabar de falar, foi a irmã Nemécia. Estou dentro, pastor. Eu disse, puxa, tão ocupada, eu sei que é ocupada, agenda cheia, mas prontamente disse, estou aqui para servir. E logo vieram outra dizendo, eu estou aqui. Aí foi quem? Aí foi Ruth, foi outra. Meu Deus, parece que tinha mais gente na cozinha do que retirante aqui. Que coisa é essa? Aí você olha esse grupo e diz, que esse, será que essas irmãs não teriam o que fazer em casa, não? Elas estavam com o coração prontas para servir. Essa semana a SAF preparou um presente muito grande para uma creche. E as irmãs se reuniram, fizeram a campanha e foram lá levar os presentes para as crianças. Tiraram um pouco do seu tempo e foram servir. Que coisa é essa, gente? O que é isso? É a graça de Deus que transforma a vida. É Deus mostrando a abrangência dessa missão. Ele veio para transformar vidas, não só para curar probleminhas do dia a dia. Por isso que a gente não pode ficar frustrado quando você ora por alguém que está muito doente e de repente esse alguém morre. Você diz, poxa, eu orei, foi muito, a igreja orou, e o que aconteceu? Aconteceu que Deus fez a sua vontade soberana. E nem por isso ele deixa de ser Deus. Deus sabe o que está fazendo. O Senhor não veio simplesmente para isso, para cumprir uma agendazinha nossa, de resolver os nossos probleminhas. Ele faz isso, sem dúvida Ele nos ajuda, como Ele resolveu aquele problema curando a sogra de Pedro. Mas muito mais do que isso, Ele transforma as nossas vidas, fazendo de nós verdadeiros servos, pessoas que estão prontas para adorá-lo e para servi-lo, fazendo isso com muito amor.
Meus irmãos, a minha oração é que Deus nos abençoe e que o Senhor, que já nos alcançou e que resolveu a maior doença que nós tínhamos, com a febre altíssima, que era o pecado, o distanciamento do Senhor, fomos perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, que Ele renove o nosso coração e coloque no nosso coração uma disposição para servir, irmãos. Que Deus faça isso comigo, com você, que todos nós possamos ter essa vontade de servir ao Senhor, que possamos arregaçar as nossas mangas e dizer: aqui eu estou para trabalhar para o meu Deus, para aquele que me curou, para aquele que me abençoou, para aquele que entrou na minha casa e entrou na minha vida. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. Amém? Vamos fazer uma oração? Curva a sua fronte, curva a sua cabeça. E eu quero dizer para você, se você vive num quadro como esse, quem sabe a febre na tua casa, há um sinalizador de que alguma coisa não está bem. Se você está preocupado, entristecido, está abatido por conta de alguma dificuldade, quem sabe dentro da tua própria casa, coloca isso nas mãos do Senhor agora e peça para Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim, me ajuda. Coloca nas mãos do Senhor aquela pessoa da tua família que está precisando se aproximar de Deus e ter uma vida com o Senhor. Coloca no nome, coloca essa pessoa nas mãos do Senhor e saiba que assim como Ele curou aquela febre alta da sogra de Pedro, Ele pode curar também aquele por quem você está buscando. Vamos orar. Senhor, ó Deus, eu te dou graças pela tua palavra, porque ela enche o nosso coração de alegria, de esperança, de paz, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida da sogra de Pedro, Senhor. Ela estava com uma febre muito alta, ela estava doente, Senhor. O quadro era grave, mas o Senhor, pelo poder que o Senhor tem, o Senhor curou e fez dela uma serva do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor olhe para as nossas famílias, para as nossas casas. Eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Onde houver dificuldades, enfermidades, onde houver sintomas de que existam problemas sérios acontecendo, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tu possas repreender tudo isso, Senhor. Que tu possas estabelecer a harmonia e a paz em cada lar, em cada família e na vida de cada pessoa, Senhor. E que o Senhor possa fazer com que nestes corações haja um desejo muito grande, assim como houve também na sogra de Pedro, um desejo de servir ao Senhor e nos servirmos uns aos outros, ó Deus. Eu coloco em tuas mãos a vida dos meus irmãos, eu coloco em tuas mãos as famílias de cada um aqui e te peço em nome de Jesus que o Senhor ali esteja presente e que ali o Senhor possa abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.